Olá pessoal, continuando nossas videoaulas sobre PP Invento, vamos fazer como exemplo o exercício número 2 da nossa primeira aula do Laboratório de Ciências sobre a PP Invento. O exercício, segundo o material que lá está publicado, ele tem o seguinte enunciado: faça um aplicativo que leia uma temperatura em Fahrenheit ou em graus Celsius e calcule a temperatura correspondente na escala oposta. Você deve adicionar um controle lista suspensa para indicar em qual escala está o valor inicial. Ao usar um botão de cálculo, o aplicativo deve exibir a temperatura na nova escala. Use a fórmula para as conversões e ele deu a fórmula para a gente. Importante observar que no enunciado do exercício, a fórmula dada está em função do grau Fahrenheit para calcular o grau Celsius. Teoricamente, se fôssemos fazer esse exercício seguindo a fórmula, você pediria para o usuário o grau Fahrenheit, substituiria na fórmula e calcularia o grau Celsius. Mas é importante observar, na primeira parte do enunciado, que ele pede para que a gente possa ler uma temperatura que pode estar ou em Fahrenheit ou em graus Celsius. Se por acaso estiver em Fahrenheit, ok, a gente usa a fórmula, do jeito que foi demonstrado para a gente. Porém, se tiver em graus Celsius, a fórmula então a gente tem que trocar para acomodar o grau Fahrenheit em função do grau Celsius. E esse controle lista suspensa vai ser o controle para a gente selecionar qual é o valor que a gente está digitando. É grau Celsius ou Fahrenheit. E de acordo com essa indicação, nós vamos escolher a fórmula. O que é uma lista suspensa? Uma lista suspensa, ou o que a gente normalmente chama de lista combo, combo box ou lista drop-down, é uma lista onde você seleciona um dos itens daqueles disponíveis para a gente, e somente um, como está demonstrado na figura. Você tem 4 opções: Facebook, Android, Movie, jQuery. Nesse caso, você vai selecionar uma dessas opções, e baseado nessas opções você tem o resultado do processamento. Nós vamos usar esse componente, um componente novo, e a gente vai mostrar para vocês como vocês podem usar. Quando você for usar uma lista suspensa, nesse caso eu já estou mostrando como vai ser a nossa lista, né? O usuário vai ter que escolher entre graus Celsius ou Fahrenheit. Então ele vai escolher. Para nós colocarmos numa lista suspensa, e daqui a pouco a gente vai fazer o exercício, vai ficar claro, estamos evidenciando como que a gente coloca os itens. Você vai ver que tem uma opção lá nas propriedades da lista suspensa, que é cadeia de elementos. É só você colocar os elementos separados por vírgula. Então ele vai colocar cada um desses elementos num item separado para a gente. E nós temos, então, no caso da lista suspensa, como que a gente pode saber se o usuário selecionou o primeiro, o segundo ou o terceiro elemento? Nós temos uma propriedade que é o índice de seleção. Esse índice de seleção me dá qual é o índice do elemento que ele selecionou. Nesse caso que nós temos Celsius e Fahrenheit, os índices começam com 1. Então, o Celsius é o elemento de índice 1 e Fahrenheit é o elemento de índice 2. Então, essa propriedade de índice de seleção vai estar setada com o valor que o usuário digitou. Ou seja, se ele digitou Celsius, o índice de seleção vale 1. Se ele clicou e selecionou Fahrenheit, o índice de seleção é 2. E assim sucessivamente. Então, é através desse índice que a gente pode saber se o usuário realmente selecionou o item que a gente quer, para a gente poder escolher a fórmula que vai calcular o grau correspondente. Então não esquece dessa primeira parte, que eu frisei muito bem aqui, né? O usuário vai digitar um valor e ele tem que indicar se é Celsius ou Fahrenheit. De acordo com o que ele indicar, nós vamos calcular o outro grau correspondente baseado na fórmula. Então, como eu falei, a fórmula foi dada em função grau Celsius em função de Fahrenheit. Então, a ideia da lógica que nós vamos adotar é essa. Se a escala estiver em Fahrenheit, então nós vamos usar a fórmula de substituir o Fahrenheit na fórmula para calcular Celsius, que é o que ele vai querer. Mas se a escala estiver em Celsius, nós vamos então encaixar o Celsius na fórmula para calcular Fahrenheit. E como nós adotamos para chegar a essa fórmula? É só trabalhar a fórmula anterior, que foi a fórmula dada, para isolar o grau Fahrenheit em função do grau Celsius. Então, nesse caso aqui, nós passamos o 9 multiplicando, dividimos o 5 por 5, mais o 32 que vai passar positivo. Nesse caso, nós isolamos o Fahrenheit anteriormente e fica em função de grau Celsius. Dado que nós já temos as duas fórmulas correspondentes, nós vamos então
verificar como que a gente pega a escala se estiver em Fahrenheit e graus Celsius usando a lista suspensa. Então, a ideia é essa. Se na lista suspensa o seu índice de seleção for igual a 1, é porque ele selecionou Celsius. Então, vou escolher a fórmula que a gente vai calcular o Fahrenheit em função do grau Celsius. Se não, é porque ele provavelmente selecionou Fahrenheit, que é a única outra opção que a gente tem. Então, eu vou usar a fórmula original, que é Fahrenheit em função do grau Celsius. E assim a gente vai fazer o nosso exercício. Visto então esses pequenos detalhes em relação ao exercício, principalmente em relação à lista suspensa, vamos ao trabalho. Vamos fazer o nosso aplicativo e vamos ver como que a gente vai construir a interface e a programação a respeito disso. Fazendo o login então do seu app Invento, você entra na sua área onde tem seus projetos. Você pode então ir no menu Projetos e criar um novo projeto, iniciar um novo projeto. Ele vai nos pedir um nome, vou chamar o meu projeto de exercício 2. Ok, ele vai então criar para a gente a nossa área de projeto para que a gente possa começar inicialmente a construir a nossa tela. Repara uma coisa que é importante te mostrar, que quando ele aparece, o primeiro componente que ele coloca no seu projeto é uma screen. E lá em cima está escrito Screen. A gente pode mudar o título do nosso projeto, né? Selecionado a Screen, né, para a gente poder trabalhar, a gente pode então trocar uma propriedade dela, que é a propriedade título. Trocar o título aqui, a gente vai chamar esse aplicativo de conversão de temperaturas. Repara que lá o seu screen foi trocado por conversão de temperaturas. Ótimo! Vamos então fazer a tela. O que nós precisamos? Nós precisamos de uma caixa de texto. Vou colocar uma caixa de texto. Essa caixa de texto vai ser a temperatura, o valor da temperatura que o usuário vai digitar. Importante entender que o usuário não vai saber o que ele vai digitar ali. Então a gente pode colocar uma legenda, né, um label, um descritor. Então a gente tem aqui o componente legenda, vou botar aqui antes, que é simplesmente colocar um texto para o usuário informar o que ele tem que fazer. Então, nesse caso aqui, nós vamos colocar mudar a propriedade de texto, vamos colocar digite um valor de temperatura, para o usuário saber, e aí embaixo tem um campo de temperatura. Sempre lembrando da gente poder, então, trocar sempre o valor dos names, né, dos componentes. Nesse caso aqui, estou chamando caixa de texto 1. Então, eu vou trocar esse name dele de caixa de texto 1 aqui na propriedade renomear. Eu vou chamar de campo valor inicial. Então, eu vou colocar o valor, o nome desse componente de campo valor inicial. Até para a gente distinguir o outro campo que vai ser o campo de resultado. Lembra que ele tem que escalar, ele tem que escolher a escala. Então, eu vou colocar uma outra legenda aqui embaixo. Vou trocar o texto dele para escolha a escala de temperatura. Então, a gente vai ver que ele trocou a escala de temperatura e vamos colocar uma lista suspensa. A lista suspensa está aqui, a gente vai arrastar ela para lá. Ela já está no formato de lista suspensa, né? Vou chamar essa lista suspensa, vou renomear aqui embaixo o nome dela de escala, que vai ser a escala que ele vai escolher. Depois que ele digitar a temperatura e escolher a escala, já vou colocar um botão para ele calcular. Esse botão eu vou trocar o título dele, o texto dele, para converter. Ele sabe o que ele tem que converter. E vou colocar mais um campo de texto para que a gente possa trabalhar em cima do resultado. Então, eu vou colocar aqui converter. E essa caixa de texto, eu vou renomear essa caixa para campo resultado, que vai ser o resultado que a gente quer. Não vou precisar de trabalhar mudando a variável do botão, porque só tem um botão. As legendas também a gente não vai trabalhar, então eu vou deixar do jeito que está. O importante agora é a gente configurar a nossa caixa, nossa lista suspensa.
Lembra da forma da gente poder colocar os elementos. Então, eu vou colocar os elementos Celsius, vírgula, e Fahrenheit. Para a gente poder ter. Então, vai ter os elementos separados por vírgula para a gente ter as temperaturas de forma correta. Ok? Já estamos com tudo configurado, então. Vamos começar a trabalhar com a programação desses elementos para a gente poder atingir o objetivo que a gente quer. Para a gente programar, então, temos que ir na propriedade, lá no botão de blocos, onde tem a nossa programação. Inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro montar as fórmulas. Na verdade, a gente só tem duas fórmulas. A gente tem a fórmula do Fahrenheit e a gente tem a fórmula do Celsius. Ok? Para a gente montar a fórmula, nós vamos, então, trabalhar com essa parte de comandos internos matemática, que tem os comandos de operadores matemáticos. Então, inicialmente, eu vou fazer a fórmula, que é a fórmula do grau Fahrenheit, que é aquele que a gente multiplica, né, 5 vezes Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é aquela fórmula original. Primeiro, então, vamos sempre usar a ordem de prioridade que está estabelecido na fórmula. Então, a fórmula, primeiro, a gente vai diminuir o grau Fahrenheit menos 32. Na verdade, aonde está o grau Fahrenheit ou onde está o grau Celsius que nós vamos adotar para essa fórmula? É a entrada de dados do campo texto, certo? Que o usuário vai digitar aqui. Então, a gente vai pegar esse valor, que vai ser ou o grau Celsius ou Fahrenheit da fórmula, para calcularmos o valor correspondente. Então, nesse caso, esse campo ele chama campo valor inicial, vamos usar ele. Como que a gente pega esse valor? Através do próprio valor campo valor inicial. E é o obter valor, né? Então, a gente tem aqui, dentro dos campos que a gente tem daqui do campo, a gente tem o ajustar e a gente tem como obter o valor desse campo original. Nesse caso aqui, a gente pode pegar qualquer um deles e que a gente pode mudar. Por exemplo, podemos pegar o campo valor inicial aqui e aqui, em vez de cor de fundo, eu não quero cor de fundo, eu quero a propriedade texto. Então, você poderia pegar qualquer um dos comandos. Então, eu vou pegar o campo original, campo valor inicial, menos. Como é que eu coloco um valor aqui? Eu vou lá na opção matemática, certo? E a gente vai procurar lá em cima o valor, uma constante, né? A gente pega, então, esse valor, esse campo que é da constante, e aqui a gente vai trocar para 32. Então, a gente já tem seria o campo Fahrenheit menos 32. Nós vamos multiplicar esse por 5. Então, como que a gente faz? A gente já não tem espaço aqui para fazer multiplicação. Então, nós vamos lá no campo matemático, pegamos, então, o produto, é 5, então a gente tem que pegar mais uma constante. Vou pegar a constante aqui e colocar, né, nesse caso aqui 5, vezes o resultado dessa fórmula, que seria o Fahrenheit menos 32. Então, eu pego e coloco lá dentro da expressão, usando a ordem de prioridade. Então, ele primeiro vai calcular o campo menos 32, para depois multiplicar por 5, e aí agora a gente vai dividir por 9, é o mesmo processo. A gente então vai pegar aqui o componente de divisão, vamos pegar o componente de constante, porque a gente vai dividir por 9, chego aqui e troco para 9, certo? E aí eu pego essa fórmula toda que vai dividir por 9. Então é o mesmo processo. Eu pego, coloco até ele selecionar o encaixe, coloco no encaixe, a gente já tem a fórmula de Fahrenheit pronta. A ideia então é a gente montar a fórmula do grau Celsius, que é o mesmo esquema, né? Então, aqui no caso do grau Celsius, que vai virar Fahrenheit, a gente também já mostrou no slide qual é a fórmula. Você pode voltar para você ver. Então, no caso aqui, a gente tem primeiro, né, o grau Celsius, que seria o grau Celsius multiplicado por 9. Então, a gente vai fazer o produto aqui. Então, a gente vai ter aqui 9 vezes o grau Celsius. O grau Celsius vai estar naquele campo, né, no campo inicial. Então, vou pegar o campo inicial aqui, qualquer um deles. Vou trocar aqui para texto, onde eu pego o valor.
e coloco lá 9 vezes o campo, né? Esse 9 vezes o campo, a gente vai primeiro depois dividir por 5. Então, vou pegar um novo componente de divisão, mais um componente de constante. Vou colocar aqui porque a gente vai dividir a fórmula por 5, encaixar. E depois disso é que a gente vai diminuir, aliás, somar com 32. Então, nesse caso, a gente vai pegar a soma. Vamos pegar mais uma constante, colocar aqui, porque a gente vai somar por 32. E essa fórmula toda é que vai somar para 32. Então, nesse caso aqui, eu tenho, se ele entrar com graus Celsius, eu quero Fahrenheit. Então, as fórmulas já estão prontas. Coloco elas aqui do lado e a gente vai montar. Ou seja, para a gente pegar o resultado, eu vou usar o esquema de a gente usar uma variável global. Essa variável vai receber o valor da fórmula de acordo com o que a gente selecionar na lista suspensa. Depois nós vamos mostrar a fórmula no campo de resultado. Para usar então uma variável, a gente vem no campo variável, vamos colocar aqui inicial global variável, eu vou chamar essa variável de valor, certo? E para a gente poder iniciar o valor dessa variável, a gente vai iniciar um valor inicial, né, para ela, para a gente obter esse valor lá embaixo, quando a gente for colocar a fórmula. Então, qual é o procedimento? Quando eu clicar no botão, eu vou fazer essas fórmulas dependendo da seleção que o usuário vai ter da lista suspensa. Então, quando o botão clique, eu arrastei. Quando o botão clique, eu vou tentar ver qual é a seleção da lista suspensa. Então, a gente precisa de uma condicional. Lembra que se o que está no índice de seleção é 1, ele vai ser graus Celsius, que ele digitou, então ele vai calcular Fahrenheit. E se não, ele digitou Fahrenheit, que é o grau Celsius. Para a gente poder fazer uma condicional, ele está nessa lista de componentes controle, que é esse se então normal que a gente tem aqui. Vou arrastar ele para cá e colocar dentro do botão. Então, quando o botão for clicado, ele vai verificar qual é aquilo que está selecionado na minha lista suspensa. Para a gente pegar, então, para ver se uma coisa é igual à outra, para a gente fazer a sequência lógica, né? Se na lista, no índice de seleção da lista suspensa é igual a 1, igual a gente mostrou para vocês, a gente vai aqui na lógica. Repara que na lógica a gente tem os operadores relacionais e, ou, igual, falso, verdadeiro. Nesse caso eu vou puxar um, colocar aqui na condicional do se. O que eu quero comparar? Eu quero comparar se o índice de seleção do campo suspenso. Então eu vou aqui na lista suspensa, que é a escala, vou ver se tem essa possibilidade, que nesse caso aqui eu quero saber da escala, né, qual é o seu índice de seleção. Posso pegar qualquer um desses, ou esse, ou da mensagem, vou pegar esse aqui, escala, e vou trocar da escala para pegar o índice de seleção. Está aqui, índice de seleção. Então, se na escala o índice de seleção for igual a 1, então eu vou lá na matemática onde tem a constante, vou colocar aqui para ser igual a 1, é porque, de acordo com a nossa interface, ele colocou o grau Celsius. Ele escolheu que a escala é grau Celsius. Então, a gente tem que converter de graus Celsius para Fahrenheit, que nesse caso é a segunda fórmula que a gente acabou de fazer. Então, eu vou setar a variável, vou ajustar, né, o valor da variável aqui embaixo, certo? Então, eu vou ajustar o valor da variável. Qual variável? Global valor, para o valor do campo que a gente tem aqui para a gente poder trabalhar, correto? Então, se ele escolheu Celsius, eu vou colocar aqui o grau Celsius e converter para Fahrenheit, ok? Bom, aqui só tem o se então e o se não, né? Como que a gente faz para colocar um se não? Você pode clicar aqui no azulzinho e colocar um se não para a gente aqui dentro da expressão, certo? De cadeia. Então, eu tenho agora um se, então, se não, que seria o else, equivalente na linguagem C. E se ele não for na escala Celsius, é porque está em Fahrenheit, é a segunda fórmula. Então, é o mesmo esquema. Eu vou em variáveis ajustar o valor da variável que eu quero. Qual variável? Variável valor lá em cima. E nessa variável valor, a gente coloca a fórmula. Dado que eu já tenho escalado qual é o valor da variável, nós podemos então pegar esse valor e mostrar no campo, que é o nosso campo resultado.
Entramos então no campo resultado para pegar o valor ou ajustar o valor, setar o valor no campo resultado, a gente pega o comando ajustar. Vamos trocar aqui, eu não quero ajustar a cor de fundo, eu quero ajustar o texto. E eu quero ajustar o texto pelo valor da variável que vai estar setada por essas fórmulas. Então eu vou dentro de variáveis, eu tenho um comando obter para pegar o valor dessa variável. Coloco então no campo texto e troco aqui, que no caso é meu global valor. Nesse caso ele vai mostrar então aqui no finalzinho, né? Eu vou estar aqui, mostrar no final do se então, para a gente poder mostrar o resultado. Com isso, a gente termina a implementação do código que vai nortear o nosso aplicativo. Então eu vou aqui no design, certo? Para a gente poder executar. Eu vou executar no caso do emulador, né? Que você pode executar com o assistente AI Companion e todas aquelas ideias de teste que a gente já fez no primeiro vídeo. No caso aqui eu vou rodar então o nosso emulador. O emulador então vai carregar para que a gente possa fazer o teste da nossa aplicação. Com o nosso aplicativo no ar, então nós temos condição agora dele acabando de carregar nossa aplicação. Já está carregando o MIT App Inventor 2 já na nossa aplicação para que a gente possa testar o aplicativo sem problemas e verificar se funciona a lista suspensa, a entrada de dados direitinho. Nosso aplicativo então está carregado. Eu vou digitar aqui um valor da temperatura, né? E a gente pode trabalhar com alguns valores de temperatura. Você pode pegar uma tabela de temperaturas Fahrenheit, por exemplo. Eu vou colocar aqui 112, vou escolher a escala Fahrenheit, certo? E eu quero converter para graus Celsius. Vou dar um done aqui, 44 graus Celsius, né? Porque eu escolhi Fahrenheit. Então, se você pegar uma tabelinha de graus Celsius e Fahrenheit, você vai ver que o exercício está funcionando direitinho. Repara que eu dei 44 graus Celsius para 112 Fahrenheit. Vamos fazer diferente, então, teste para ver se a outra fórmula também está funcionando. Eu vou testar, então, no lugar de 112, eu vou colocar, então, 44 graus Celsius, certo? Vou converter para ver se dá o correspondente em grau Fahrenheit. Do 111.12 é questão só da precisão do número, mas corresponde ao valor do em graus Fahrenheit que eu queria dos 44 graus Celsius. Portanto, o nosso algoritmo no App Inventor está funcionando, o aplicativo está convertendo eficientemente do jeito que o exercício pediu. Espero que vocês tenham gostado, entendido o uso da lista suspensa e de como que nós podemos pegar o valor selecionado para a escolha do item correto que o algoritmo vai verificar o seu valor e converter de acordo com a tua seleção.